Raimundo Maia, não é? Se ele falar alguma coisa que bater mais forte um pouquinho, é porque ele tem esse costume de maiar, até converter as pessoas, né? Ele maia, hein? Falou comigo, não? Tomara que ele maia comigo também, né? Eu respeito, porque se ele ficar bravo, né, Mohamed? Tá ligado? Obrigado. Tá. Obrigado. Senhor nosso Deus, com muita gratidão em nossos corações, estamos aqui para desfrutar da Tua santa presença. Não trouxemos muito para Ti, mas um coração desejoso, poder receber mais de Ti. Principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, vemos a angústia, a dificuldade e as guerras e as mortandades nas cidades. Nossos corações estão tão desejosos de ouvirmos aquela voz subir cá, porque temos esperado no Senhor, confiado em que todas as Tuas promessas se cumprirão, nenhuma delas passará. Temos visto nesse último tempo, na chegada do Teu servo profeta, e vemos esta Bíblia mais uma vez sendo manifestada entre nós, e a verdade do Evangelho trazida de volta ao coração do Teu povo, que é o sustento para a nossa fé, é a nossa confiança, de que esse tem sido o caminho que Tu abriu para nós. E por isso nesse lugar se reuniu um povo para Te adorar, um povo que tem procurado Te servir, tem amado esta verdade. Alguns que têm deixado seus próprios familiares, outros têm perdido empregos, oportunidades nesta vida, outros têm sido acometidos por enfermidades, mas eles têm permanecido fiéis à Tua palavra, Pai. Eu sei que o Senhor não vai desprezar o Teu povo, pois Tu nunca deixaste o Teu povo envergonhado. Sempre no momento certo o Senhor entra em ação e mostra o Teu poder, a Tua glória, para levar esse povo a um lugar de vitória completa. E nesses últimos dias temos sido identificados com a Tua palavra. Temos entendido o propósito de Deus em nos trazer a esta vida. E aqui viemos para Te servir e Te amar e Te adorar com todo o nosso coração. Aceite a presença de cada um de Teus filhos. Ó Jesus amado, que esse tempo que segue agora seja de grande proveito para a nossa vida espiritual. Nós já agradecemos pela Sua presença, já agradecemos pela Sua graça entre nós, já agradecemos pelas curas que já foram feitas nesta manhã, já agradecemos pelas orações que serão respondidas, porque sabemos que o Senhor está atento à oração do justo e pronto para responder o clamor do necessitado. Por isso já estamos Te agradecendo pelas vitórias, Pai. E assim toma esse ambiente, Pai. Cada pequena porção desse lugar possa se ver a Tua unção, o Teu poder. E que cada pessoa aqui, Pai, receba do Senhor aquilo que ele veio buscar. Se entrou alguém aqui em conversa, que essa atmosfera já promova um nascimento, uma transformação, para amar o Senhor Jesus Cristo, porque tudo aqui é pelo Senhor e para o Senhor. Em nome de Jesus, nós estamos agradecidos a Ti. Amém. Bom dia, irmãos. Podeis assentar, por favor. Nós agradecemos de todo o nosso coração o convite do pastor Vanderlei, também a recepção que tem nos dado aqui desde quinta-feira, ele, a irmã Marli,
os seus auxiliares, irmão André, sua família. E eu quero dizer que desfrutar desse companheirismo, desfrutar desta hospitalidade, é porque Deus enviou um profeta para nós. Não há outra coisa a quem nós podemos dizer, a não ser saber que foi esse profeta que promoveu esta irmandade ao redor da terra. Desde da Índia, os hindus, desde o Oriente Médio e todos os países da África, Deus realmente, através dessa mensagem, uniu um povo de coração. As línguas são diferentes, as cores são diferentes, os costumes são diferentes, mas a fé é a mesma. Graças a Deus por isso, não é? Então, é a mensagem que nós estamos servindo. Também agradeço porque está comigo o Neville. Onde é que está o Neville? Está lá. E também a irmã Sueli está ali, nos acompanhando. E eu agradeço todas as orações que vocês têm feito por nós e a consideração do vosso pastor por nós. Eu creio que nós procuraremos retribuir esse carinho, este amor, da melhor maneira possível, sabendo que somos incapazes de realmente ser grato o quanto deveríamos ser gratos. Não temos como realmente ser tão grato o suficiente para pagar essas coisas. Mas eu estou aqui como um irmão, como um companheiro, como um amigo. Nada mais, nada menos falar aquilo que você já tem ouvido por muitos anos. Porque eu creio que tudo que Deus tem que fazer a uma igreja, Ele fará pelo anjo local. Ele elege o seu homem em seu devido lugar e Ele sustenta este homem. E a única forma de Deus abençoar um povo é quando esse povo está no canal que Ele estabeleceu. Mesmo quando Israel estava sob o jugo do Egito e na escravidão, e sofrendo todo tipo de males, e quando Deus, o próprio Deus, disse: eu ouvi o seu clamor e tenho descido para livrar o meu povo, e quando Ele comissionou a Moisés, dizendo que fosse ao Egito, a primeira coisa que Deus lembrou foi: vá, diga a Faraó que deixe o meu povo embora. Deus respeitou a liderança do Egito, porque essa era a forma como Deus sempre trabalhou. Deus não passou por cima daquele que Ele próprio tinha determinado. Eu creio que tudo que Deus tem para fazer a uma igreja, abençoar uma igreja, Ele vem por esse canal, pelo homem que Deus tem determinado para esse propósito. Sem esta liderança, Deus não atua. Deus não entra pela janela. Deus não entra pelos fundos. Deus entra sempre pela porta. Por isso, quando nós conhecemos a mensagem, nós reconhecemos a grande responsabilidade que é ser um pastor, porque ele é a porta do rebanho. É ele que dá acesso às grandes bênçãos de Deus, como pode ser ele também que dá acesso à grande destruição do povo, porque através dele é que o bem ou o mal vai entrar. Ele é o homem que Deus tem levantado para um propósito: abençoar o seu povo. Portanto, nós respeitamos o trabalho de cada ministro, de cada pastor que Deus tem estabelecido, um homem confirmado por Deus, chamado por Deus. Porque mesmo, diz o profeta, se há algumas falhas ou alguns problemas, Deus conserta isso por amor do povo. Mas Deus nunca vai admitir uma irresponsabilidade de se levantar contra aquilo que Ele tem estabelecido. Pois foi assim quando Moisés
estava no deserto e a própria sua irmã, não entendendo algumas coisas que estavam sucedendo, bateu a língua nos dentes e aquilo lhe custou uma enfermidade, uma lepra. E se não fosse a intervenção de Moisés, ela teria morrido no ato. Mas Moisés intercedeu e Deus prolongou um pouco mais os seus dias na terra. Então nós sabemos o quanto é importante respeitar a Deus, o quanto é importante respeitar um vaso onde Deus se expressa. E muitos de nós podemos cometer grandes erros por não reconhecer isso. Eu estava meditando agora há pouco, dizendo que às vezes não é falar mal do pastor, é uma atitude. Você às vezes nunca falou, mas a sua atitude é uma atitude de reprovação. Isso não agrada a Deus. Vamos ser submissos à palavra de Deus. Nós estamos vivendo um dos melhores tempos da história da igreja. Quantos creem nisso? Porque nós estamos no êxodo também, uma saída também. E nós encontramos que o primeiro êxodo e os problemas que surgiram naquela caminhada tem sido exemplo para nós. E os males que foram manifestados no deserto, eles apenas surgiram no deserto, mas eles já vieram lá do Egito. O bezerro de ouro que foi construído não foi com material do deserto. Era um povo que já trouxe o material, não se despojaram daquilo. Aquele material que eles trouxeram do Egito é que construíram um bezerro de ouro. Nós temos que entender os nossos problemas hoje em nossa caminhada, olhando para trás, para a sombra. Porque o Mombrana era um tipologista. Eles que os tipos nunca falham. Eles são perfeitos. Então nós vemos, se nós olhamos esta caminhada, nós veremos então quantos problemas temos hoje e vamos entender como devemos resolver esses problemas hoje. Porque nós vemos o que aconteceu no passado e vemos como eles enfrentaram aquilo. Então nós vamos aprender como nós também despojarmos dessas coisas para termos uma vitória. Porque tudo é exemplo para nós. Está diante de nossos olhos. Como nós estamos vivendo num tempo importante da igreja, nós não esperamos que Satanás tenha se tornado mais maleável, Satanás tenha se tornado mais humilde nesses últimos dias. Ele tem sido muito mais agressivo e muito mais esperto do que foi no próprio Jardim do Éden. Porque lá era apenas um homem e uma mulher. E que ele lutou todo o seu tempo no jardim, estudando uma estratégia para derrubar aquele casal, que era apenas um homem e uma mulher. Agora, ele não está lutando para derrubar um homem e uma mulher. Ele está lutando para derrubar milhares de pessoas, destruir milhares de lares, milhares de filhos. Portanto, sabemos que nesse tempo, Deus também não parou de trabalhar. Deus também desenvolveu uma técnica melhor, porque Deus foi desvendando os nossos olhos e através da palavra nós estamos enxergando mais longe como devemos cuidar da nossa vida. Que é a mensagem. Quando nós viemos para a mensagem, nós viemos porque críamos no profeta, aceitamos o batismo em nome de Jesus, cremos que a Santa Ceia é com pão asmo, que é vinho na ceia, havia o lava-pés. Nós estávamos olhando com o binóculo, mas agora, nesses últimos dias, 45 anos depois da partida do mensageiro, do profeta, nós vemos que Deus pegou esse telescópio e começou a puxar a imagem muito mais perto de nós. Aquilo que era um vulto, hoje nós estamos vendo perfeitamente o que é. Porque esse é o trabalho do Espírito Santo.
é nos mostrar perfeitamente agora o tempo que nós estamos vivendo e aquilo que Deus reservou para nós nesse tempo. Batismo, unidade de Deus, Santa Ceia, todas são coisas maravilhosas. E até a ressurreição dos mortos são coisas maravilhosas. E Paulo disse aos Hebreus que isso são rudimentos da doutrina de Cristo. Se para nós o batismo, o profeta, nos deu um impacto tão grande, que nos tirou da denominação e nos tirou do mundo, e agora o que é de maior chegando no nosso meio, o que faria desta igreja hoje? Uma nos tirou de lá e colocou aqui, essa outra nos tira daqui e nos coloca lá. Poder muito maior. Amém? Graças a Deus, eu estou feliz por ser parte desta mensagem. Não só por ser um pregador, mas por ser parte desta mensagem. E o que eu quero falar nesta manhã, eu sei que não é novo e não vai causar nenhum alvoroço entre o povo, porque eu tenho certeza que Deus tem abençoado o seu pastor e ele tem sido usado para dar a vocês tudo o que é necessário para preparar vocês para o arrebatamento. Eu creio que nada vos tem faltado. Deus realmente tem abençoado. Mas eu quero ler primeiramente duas escrituras. Eu tenho procurado nesses últimos dias falar esse mesmo assunto, porque eu creio que tem sido segurança para mim. Falar o que eu tenho falado tem sido segurança para mim mesmo. Eu quero dizer aqui nesta manhã, mais uma vez, Apocalipse, vamos ler primeiramente Esdras, capítulo 2, versículo 1 e 2, e Apocalipse 18, versículo 1 ao 4. Vamos, então, no livro de Esdras. Gostaria de ter toda a sua atenção para esta manhã nós meditarmos sobre essas escrituras e algumas mais que nós vamos ler, porque eu creio que ela nos traz uma grande lição de vida, de ensinamento, de posicionamento para nós, nos ajudará um pouco mais nesta caminhada. Em Esdras, o capítulo 2, o título é assim: a lista dos que voltaram de Babilônia para Jerusalém com Zorobabel. No capítulo 2, versículo 1 e 2, está escrito assim: esses são os filhos da província que subiram do cativeiro, dos transportados, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha levado para a Babilônia, e tornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para a sua casa, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilsã, Mispar, Bigvai, Reum e Baana, o número dos homens do povo de Israel. E ele, no versículo 3, ele diz: os filhos de Parós, 2.172, e assim por diante. Vamos a Apocalipse 18, versículo 1 ao versículo 4. A queda de Babilônia, lamentações sobre a terra. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Podeis assentar.
Todos nós, leitores da Bíblia e da mensagem, sabemos que esta voz de Apocalipse saiu da boca de um profeta, nos tirando da Babilônia espiritual. Precisamos ter noção daquilo que acontece depois que nós saímos de Babilônia. Nós temos que olhar para trás e ver a trajetória da igreja, tanto da igreja judia, do povo de Deus através do deserto, como também da igreja noiva, começando no dia de Pentecostes. Assim como não se podia entrar na terra prometida se Moisés não tivesse saído, porque o propósito de Deus era esse, que Josué seria aquele que levaria a igreja à terra e dividiria a terra, porque ele é o tipo do Espírito Santo. Assim também, Jesus teve que sair de cena para que o Espírito Santo voltasse na igreja primitiva e fizesse dela um marco, o começo desta grande obra que por 2000 anos atravessou todos os tipos de políticas, perseguições e todo tipo de males, despontando nos últimos dias para completar a noiva, a igreja ômega, para mostrar o trabalho de Deus através desses 2000 anos, mostrando nesses últimos dias uma obra-prima, uma igreja gloriosa, sem mancha e sem mácula. Nós encontramos que todos esses períodos houve acontecimentos inéditos, coisas que vieram ao longo da história para provar esse povo, se realmente eles eram esse povo escolhido, tem que ser provado. E nós vemos que Jesus, o Espírito Santo, nunca parou de trabalhar na igreja. O profeta disse que desde o dia de Pentecoste, quando ele desceu como línguas de fogo sobre aquele povo, ele continua na terra desde então. Ele nunca saiu da terra. Ele sempre esteve conosco. A questão é Satanás ofuscar a presença de Deus, porque esse Deus se transforma, ele muda de máscara, ele muda de pessoa, ele muda porque ele se esconde em simplicidade. Essa é a maneira de Deus fugir do diabo, é se esconder de tal forma, em simplicidade, que o próprio diabo não sabe aonde ele está. Por isso que nós estamos ainda cultuando a Deus, nós temos uma igreja para ir, nós temos um pastor que ora pelos enfermos, nós temos uma ceia bíblica, ainda nós podemos adorar a Deus, o único Deus verdadeiro, é porque Deus se escondeu nesta simplicidade. E enquanto eles estão no Congresso debatendo leis e criando leis e combatendo homossexuais e todo esse tipo de coisa, há um pequeno povo escondido em algum lugar, no qual Deus está compromissado com eles. Essa foi a forma de Deus. Esconder para revelar aos seus pequeninos, porque eles são escondidos, sábios, entendidos, mas eu tenho revelado a vocês. E sempre quando havia alguma polêmica, Jesus chamava o seu discípulo à parte e dizia: eu não vou dar a conhecer a eles, mas a vocês eu vou dar a conhecer o plano que eu tenho para vocês. Então Deus tem um compromisso conosco, afastar o diabo para longe e se revelar a nós livremente, para demonstrar o seu propósito, o seu plano, que ele tem desde antes da fundação do mundo, e que está sendo revelado, mostrado, para todos nós nesses últimos dias. Isso não é maravilhoso? Amém? Isto é maravilhoso, saber que Deus tem esse compromisso conosco. Não há lei, não há governo, não há imperador, não há ditador, não há nada que vai parar o propósito de Deus.
Desde que ele determinou antes da fundação do mundo que haveria um povo que estaria pronto para o arrebatamento, não há lei que vai impedir isto acontecer. Nós estamos cientes desta responsabilidade. Foi Deus que prometeu isso. Foi Deus que fez esta promessa. Foi Deus que falou isto. E Ele cumpre a sua palavra. Ele mostra que Ele é capaz de cumprir o que Ele prometeu. Então, desde logo, nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Há melhor lugar para se assentar do que esse? Em lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Estamos seguros nas mãos de Jesus. Ninguém arrebatará de minhas mãos. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Somos conhecidos de Deus e Ele é nosso conhecido. Agora, falando desta saída, no livro de Esdras, nós encontramos no capítulo 2, que quando houve a saída de Babilônia, nós encontramos que eles tinham nomes. Só saíram aqueles que seus nomes estavam gravados. Vocês vão ver isso em Esdras capítulo 2, que ele disse que aqueles que saíram de Babilônia, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias e os demais, eles que o número dos homens, que era o número do povo de Israel, os filhos de Parós, 2.172, os filhos de Cefatias, ele estava mostrando que havia uma saída do chefe e suas famílias. Quando eles estavam saindo daquela Babilônia natural, havia famílias que já estavam numeradas com seus próprios nomes. Por isso Paulo diz que nós fomos eleitos desde antes da fundação do mundo, e o profeta disse: nossos nomes já foram escritos antes da fundação do mundo. E esta saída desta Babilônia natural já está mostrando que saíram somente aqueles que seus nomes já tinham sido mencionados, e que com a mensagem de Deus para aquele dia, sobre a mão de Esdras, estava tirando esse povo que tinha nome. Não era qualquer povo. Muitos foram para a Babilônia, mas havia um povo entre a Babilônia que seus nomes estavam gravados. Para não permanecer na Babilônia, eles tinham que sair de lá por um propósito de Deus. Aleluia. Você pensa que seu nome é por acaso? O seu nome já estava, Deus determinou que era o seu nome. Deus determinou que seria desta maneira e que você sairia de lá. Então aqui nós vemos que ele chamou que os seus nomes já estavam determinados para sair. Não é maravilhoso isso? Você acha que um homem, vendedor de bebida alcoólica, fabricante clandestino de bebidas, chamado Charles, pai do irmão Brana, teria capacidade de colocar o nome dele, William, 7 letras, Mário, 7 letras, Brana, 7 letras? É porque já estava determinado, antes da fundação do mundo. E aquele bêbado poderia fazer isso por acaso? Deus tinha determinado nos céus que o seu nome seria William Mário Brana. Já estava determinado que fosse desta maneira. Não tinha como mudar, porque já estava gravado diante de Deus. Você acha que você está na mensagem por acaso? Não, o seu nome já estava. E ele saiu nesta Babilônia e começou a procurar os seus nomes. Por isso o profeta disse que quando o anjo forte desceu do céu com o livro aberto, ali estavam os nossos nomes gravados ali. E quando ele entregou esse livro na mão do sétimo anjo, esse sétimo anjo começou a profetizar
a pregar a mensagem, a tocar a trombeta, e essa trombeta começou a chamar esses nomes que já estava gravado. Aleluia. Não foi por casualidade. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando a trombeta dá o som certo, aqueles que se preparam para a batalha, e quando essa trombeta do sétimo anjo tocou, ela encontrou os soldados que estavam em cativeiro, estava amarrado em denominações. Esses soldados se puseram de pé e disseram: esse som eu conheço. Aleluia. Por isso, não há nenhuma cerca denominacional, não há uma cerca de sistema feito pelo homem que segura você. Não há pastor no mundo capaz de enganar um filho de Deus. Não há sistema no mundo capaz de enganar um filho de Deus. Porque há uma identificação na alma do homem. Há um chip na alma do homem. E quando Deus quer localizar esse homem, Ele encontra na Índia, no Japão, no Brasil, na África, onde for, Deus vai entrar em contato com esse homem. Aleluia. Porque quando você estava lá nessa condição, sua oração, seu desejo da alma de ser uma verdadeira crente, um filho de Deus, amando a palavra, e você enclausurado em uma Babilônia, em uma denominação, aquela oração subia ao céu, e Deus estava identificando o ponto, aonde, no mapa mundi, aonde Ele encontraria aquele que estava com esse chip ali. E do comando geral ele dizia: evangelista fulano, vai lá naquele canto, lá naquele bairro, lá naquele lugar, pregue para aquela família, testifique dessa palavra, vai lá e chame ele pelo nome, é ele, é o fulano. E ele começou a ir atrás e chamando cada um, porque esse nome já estava identificado lá em cima. Amém? Então não é por acaso que nós estamos aqui. Depois que ele numerou todos esses, ou chamou pelo nome, eu não vou ler, é extenso, você pode ler em casa, todos pelo nome, a quantidade dos filhos, que não foi só os pais, a família vinha junto também, era o pai e a família. E o profeta diz: quando você crê na palavra, aplique esta fé para a sua família. Não se fala muito da família de Noé, mas você acha que eles eram bonzinhos? Não eram adolescentes como qualquer um outro? Mas Noé teve fé para ele e aplicou para a sua família e os colocou todos dentro da arca. Ele não admitiu que alguém ficasse de fora. Então nós encontramos aqui, irmãos, no versículo 59, uma coisa muito interessante, é uma lição para nós, no versículo 59, daqueles que saíram da Babilônia, com Esdras, e tinham os seus nomes ali, nós encontramos uma coisa interessante aqui, também esses subiram de Tel Mela e Tel Arsa, Querube, Adã e Imer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais, e sua linhagem, se de Israel eram. Havia um povo que saiu sobre a voz da trombeta, saíram da Babilônia, vieram para congregar-se ali, mas quando se procurou o registro de seus nomes, não sabiam quem eles eram. Eles não tinham uma identificação. E nós sabemos que a mensagem desse dia é para identificar os nossos nomes na palavra. Deus sabe quem são esses nomes que seriam identificados, mas esses que saíram, eles não encontraram na linhagem de Israel, mostrando que nem todos que saem são os que vão entrar lá.
Eles não sabiam. As pessoas que estão na mensagem há 10, 20 anos não sabem se são crentes ainda ou não são crentes. Não sabem se são eleitos ou não são eleitos. Não se identificaram ainda com a palavra. Não se colocaram em posição pela palavra. Nós temos que dar um basta ao diabo. É nossa identificação com a palavra. Nós temos um registro de nascimento que identifica quem é o nosso pai, quem é a nossa mãe, quem é o nosso avô, o tataravô. Nós temos uma identificação nesta vida, e quando nós nascemos no reino de Deus, nós temos um registro de nascimento que mostra quem é o nosso pai, de onde nós viemos. Ninguém no mundo hoje me prova que eu não sou um maia. Eu sei que eu sou um maia. Eu tenho as características da minha família. Eu tenho a característica do meu pai. Eu sei de onde eu vim. Eu sei que natureza fui formado. E quando nós nascemos no reino de Deus, nós conhecemos que somos, porque estamos herdando a natureza do Pai. Nós estamos herdando a natureza do nosso Pai celestial. Há um povo que perdoa, há um povo que ama, há um povo que sofre, há um povo que suporta, porque esse Pai introduziu a natureza no seu Filho, para identificar que nós somos filhos de Deus. Por que o irmão Branham foi interpretado como o próprio Jesus? E o mundo hoje criou, algum lugar do mundo hoje tem uma religião que tem irmão Branham, teve irmão Branham como Jesus. É porque a vida de William Branham, o testemunho de William Branham, quando ele nasceu, ele disse: quando eu me converti com 21 ou 22 anos de idade, eu aceitei a Jesus Cristo na minha alma, e eu recebi o batismo do Espírito Santo. Ele disse: a partir de ali, o meu maior desejo foi ser como ele, e ele viveu uma vida tão expressa de Deus, que com razão as pessoas interpretavam como o próprio Jesus. Porque não adianta, irmãos e irmãs, nós querer inventar uma boa natureza, querer inventar que nós somos bons, que nós somos pacientes. É um empurrãozinho, nós já mostramos quem somos nós. Mas se esse nascimento está ali, se essa vida está ali, se esse poder está ali, em toda e qualquer ocasião você manifesta a natureza dele. Aleluia. Essa é a identificação. E ele diz assim: os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, o filho de Necoda, 652, e dos filhos dos sacerdotes. Os filhos de sacerdotes também não sabia que tinham registro. Pregadores também não sabiam que tinham registro, se era de Israel ou não era, mas estavam lá, eram sacerdotes. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Basilai, que tomou mulher das filhas de Basilai, o Gileadita, que foi chamado do seu nome. Esses buscaram o seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio. Porque eles tinham que estar identificados na sua chamada, quem eles eram e aonde eles estavam. Isso era tão importante que o apóstolo São Paulo, sendo fariseu de fariseu, um grande pregador para os fariseus, um teólogo, um grande homem da lei, ele era tão zeloso que ele estudou a sua descendência, os seus antepassados. Ele disse: eu sou da tribo de Benjamim. Ele se identificou nas raízes, ele procurou de onde ele tinha vindo, ele procurou quem ele era, e essa mensagem veio nos levando de volta, e de volta, e de volta, até nossas raízes, de onde nós viemos. Aleluia. E o profeta disse: para que você estivesse aqui hoje como filho de Deus, Deus teve que guardar o seu pai, seu avô, seu tataravô, seu bisavô, e foi guardando, e guardando, e guardando, guardando, guardando,
todos eles carregavam a semente que hoje é você. E Deus tinha que guardá-los, porque Deus tinha um propósito na sua vida. Se o seu tataravô tivesse morrido, você não estaria aqui. Mas havia um jeito de vida que tinha que passar por todos eles, que tinha que aceitar a mensagem, tinha que crer nesse profeta, tinha que ser um eleito para esta última era. Por causa de você, Deus guardou todos os teus antepassados. Quem sabe quantos bêbados foram nossos avós, viciados, quem sabe quantos maus elementos eles eram, mas aquele corpo carregava uma semente, e essa semente tinha que ser manifestada. Deus tinha que guardar esta semente. Para que eu tivesse aqui nesta manhã, para que você tivesse aqui nesta manhã. O que você fez para merecer isto? Nada, mas seu nome estava no livro da vida, tinha que ser manifestado, tinha que ser manifestado. Aleluia. Deus tinha um propósito de levantar um filho através de Abraão, e o tempo passou, as eras vieram, e Abraão cada vez mais velho. Deus não estava nem preocupado se Abraão ficava mais velho, se Sara estava mais velha, mais acabado. Deus não estava preocupado com o estado físico do homem, como Deus não está preocupado com o estado físico da igreja. Deus está preocupado com a sua promessa, aquilo que Ele vai cumprir sobre nós. Porque havia uma profecia, havia uma promessa. Enquanto Abraão ficava mais velho e Sara mais velha, Deus dizia: eu tenho como renová-los, rejuvenescê-los. O que seria para Deus, irmão? Um Deus que fez um homem do pó da terra, um jovem, um Deus que tirou a costela de Adão e fez uma mulher. Custaria Deus renovar Abraão e Sara para trazer um filho? Porventura alguma coisa difícil para Deus fazer? É que nós não reconhecemos quem somos nós, e o poder que está em nós, e o Deus que nós servimos. Porque se nós reconhecemos isto, irmão, tudo será superado. Não há problema aqui nesta manhã que Deus não possa resolver. Não há doença aqui nesta manhã que Deus não possa curar. Se de uma costela Ele fez um corpo inteiro, o que Ele não poderia fazer no seu coração obstruído? O que Ele não faria no seu corpo doente? O que Ele não faria na sua vida? Ele é capaz de fazer, porque Ele é Deus ainda nesta manhã. As pessoas não entendem, mas foi isso que o William Branham veio fazer para nós, mostrar Deus em carne humana, mostrar que Deus é presente, Deus é atual, Deus é agora, Deus é já. Aí nós encontramos, quando ele estava pregando, virou as costas para a congregação e começou a revelar o segredo dos corações, as pessoas enfermas. Nós lemos a história de Abraão, a história de Sara, o que aconteceu com eles. Está lá 800 ou 1000 anos atrás. Mas o irmão Branham disse: eu não estou pregando um Deus de história, eu estou tirando o Deus da história e eu estou colocando Deus no presente. Não é quem foi Melquisedeque, é quem é este Melquisedeque. Estou provando que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa é a mensagem que identifica a noiva, a igreja. Para provar que Ele está aqui. Amém? Porque essa mensagem veio para edificar uma casa para Deus. Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Por isso, irmão Branham pregou a mensagem: a estatura de um homem perfeito. Muitos falam de construção, construir casa. Nesta manhã ele disse: eu quero falar sobre a construção da casa de Deus.
E quando eles saíram da Babilônia, eles saíram para construir o templo de Deus. Era um povo que estavam nomeados para construir o templo de Deus. E eles saíram com esse propósito. Nós saímos da denominação para ser o templo de Deus. Veja o paralelo. Saiu esse povo e eles então não tinham sua identificação, foram separados, foram colocados de lado. No capítulo 4, no capítulo 4, nós encontramos aqui, ou no capítulo 3, nós encontramos quando Esdras começou a construir esta casa. Esdras estava construindo o templo, e nós vamos ver o que acontece na construção desse templo. Por isso Mombrano pregou a mensagem, o sinal. O sinal está a base principal. Depois dos selos, a mensagem mais sobressalente que ele pregou foi o quê? O sinal. Sem ela, não tem como esses selos tomar parte da sua vida, porque esses selos é Cristo, é a palavra manifestada, para morar numa casa feita por o próprio Deus. Não o homem, Deus construindo uma casa para ele morar. E no capítulo 3 de Esdras, nós encontramos: chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. Olha, irmão, saiu da Babilônia, e agora esse mensageiro chamado Esdras estava levando o povo a um só homem. A questão é que o diabo tem nos dividido, tem nos separado famílias, separado companheiros, separado, isso o poder do diabo tem se intensificado, e nós perdemos força por causa da separação, mas aqui diz que eles estavam como um só homem. Por isso, quando vocês decidem como igreja resolver um problema da igreja, e cada membro, cada pessoa desse corpo coloca o seu ombro ali e diz: nós vamos trabalhar, nós vamos fazer, nós vamos edificar, nós vamos vencer, não há diabo que rompa isso. É Deus trazendo a esta unidade perfeita para a construção do templo. É o que o diabo não quer ver, nós unidos. Mas aqui a Bíblia disse que eles tornaram um só homem. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Saltiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel. O que eles começaram? Edificando primeiramente o altar de Deus. Quando nós viemos, nós começamos a edificar o altar para Deus. O que é a mensagem do sinal? Tirando fora de nossos lares todas as impurezas, porque Deus não habita no meio do pecado, e nós viemos desse mundo carregado de pecado, nós viemos carregando os pendentes do Egito para o bezerro de ouro, mas a mensagem do sinal vem para queimar, para limpar, para estabelecer o lar, para estabelecer o altar dentro desse lar. É Deus começando agora a construir uma casa aonde Ele vai habitar. Então, ele diz assim, e edificar o altar do Deus de Israel, para oferecer sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Isso quer dizer, sem esse programa do profeta, sem este mapa, sem esta obra, ninguém vai edificar nada. Nós temos que voltar a edificar segundo o molde que Deus determinou. Deus determinou que fosse desta maneira: ordem da igreja, estatura de um homem perfeito, e todas as mensagens do profeta é o molde de Deus para que nós possamos edificar esta casa. Mas o profeta disse: você vai numa construção, você pega lá como é que chama lá, a planta, você pega a planta e você vê lá, janela em tal lugar, mas tem uma porta no lugar da janela.
Aí tem outro lugar lá, é uma janela, aí tem uma porta, ou é uma porta, tem uma janela, tudo fora de lugar. O profeta disse: se ele é um engenheiro, ele vai mandar quebrar tudo de novo, e mandar colocar cada coisa no seu devido lugar, porque existe uma planta. Agora, o Espírito Santo que está levando esta igreja ao lugar dela, está quebrando o que está fora de ordem, levando de volta a palavra. Por isso, uniões erradas, casamentos errados, Deus deixou uma planta chamada casamento de divórcio, união invisível da noiva, para levar esse povo ao seu devido lugar. Alguns querem ir como eles pensam, mas tem uma planta, e fora dessa planta não há prosperidade, não há arrebatamento. Por isso nós estamos vendo os desvarios que há por aí afora, porque não voltaram a esta planta. A palavra diz que eles que saíram voltaram a examinar a lei de Moisés para estabelecer a construção do templo. E celebraram, aí começou a dar valor àquilo que é de Deus. Olha, e celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, oferecer holocausto de dia em dia, por ordem, conforme ao rito, cada coisa no seu dia. Agora a adoração estava indo para o seu lugar. Agora Deus estava ordenando as coisas no seu lugar. Já não era mais para aproveitar as coisas lá do Egito. Por isso eu digo, eu sei que o pastor Vanderlei tem pregado isso aqui, mas às vezes você olha as estantes de alguns irmãos aí, olha os hinos, os DVD que esses homens estão ouvindo, desse mundo babilônico, que dá nojo para quem é um crente. Ele vomita. Nós não precisamos carregar esses pendentes de ouro, porque só vai dar bezerro de ouro. Mas se nós colocarmos isso no molde da palavra, nós vamos encontrar como devemos adorar a Deus, porque isso o profeta veio restaurar para nós. Mas nós estamos voltando a esse princípio, a esse estabelecimento profético, ou não estamos? Irmão, tem pessoas aí que recebem a capa de Elias, vai num alfaiate para mandar recortar ele, para caber nele. Aí quer vestir a capa de Elias conforme o corpo dele. Não, você tem que caber dentro da capa de Elias. A capa está certa, você é que tem que se adaptar a ela. Você tem que perder peso, você tem que perder sua ignorância, você tem que perder seu orgulho, você tem que perder seu ciúme, sua inveja, para caber dentro da capa. Já está a capa pronta. Aleluia. Quem foi que fez esta capa? Você tem que caber dentro dessa mensagem, você tem que voltar para ela, tem que ajustar a sua vida. Não adianta começar a recortar aqui e ali, e mudar isso e mudar aquilo, para ajeitar a sua vida. Não. A Bíblia diz que quando a capa caiu das mãos de Elias e que Eliseu tomou, aquilo era perfeitamente para ele. Eu creio que aquele caminhar de Eliseu com Elias durante todo aquele período, era Eliseu emagrecendo ou engordando, ou aprendendo como se ajustar, como caminhar na presença de Elias, o que falar, como agir, como resolver os problemas, como enfrentar os problemas, como enfrentar o inimigo. Foi toda uma aula, mas quando a capa caiu era perfeito. Aleluia. Era perfeito, tinha que encaixar perfeitamente ali. Então nós vemos aqui, que eles então começou a fazer as festas, depois disso o holocausto contínuo, e o das luas novas, e de todas as solenidades consagradas ao Senhor,
como também de qualquer que ofereceu oferta voluntária ao Senhor. Até a oferta foi trazida de volta. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocausto ao Senhor, porém ainda não estava posto os fundamentos do templo do Senhor. Começou primeiro a adoração, para depois vir o templo natural, para ser construído. Nós aprendemos a adorar a Deus, para que Deus então possa estabelecer esse templo, que é a morada do Espírito de Deus. Isto é, no capítulo 3 de Esdras. No capítulo 4, nós encontramos que esses que saíram da Babilônia para reconstruir esse templo, começaram a enfrentar problemas, dificuldades. E qual foi a atitude deles quando enfrentaram essa dificuldade? Veja, ouvindo, pois, os adversários, aqui ó, os samaritanos acusam os judeus ao rei Artaxerxes, a construção do templo é proibida. Nós vamos ver o que eles fizeram aqui, ó. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e ao chefe dos pais e disseram-lhe: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos ao vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Azaradom, rei de Assur, que nos mandou vir para aqui. Então, quando eu vi a obra crescendo, Deus abençoando, o templo já começando a tomar forma, os adversários tornaram-se amigos do povo de Deus. Não tem problema nenhum, são nossos amigos, são pessoas boas. Os samaritanos, inclusive, uma boa raça, um dos filhos de Noé. Eles chegaram e disseram: somos iguais. Nós queremos nos ajuntar força, irmão, para construir o templo. Porém, havia um homem, um pastor, um homem de Deus ali, para discernir tanto que vinha para se unir, como os adversários que arrancavam armas para pelejar contra eles. E aquilo que vinha camuflado em nome de amizade, de ser o mesmo povo, que também era descendente de Noé, que também tinha direito nas promessas, e vieram para se unir. Zorobabel levantou e discerniu o espírito daquelas pessoas. Ele começou a observar que aquilo que, da maneira que estava vindo, não estava muito bem. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: não convém que vós e nós edifiquemos casa ao nosso Deus, mas somente nós. Não precisamos de ajuda denominacional, não precisamos de teologia, não precisamos de sistema, não precisamos de ajuda política, não precisamos de nada disso. Nós vamos edificar uma casa para Deus. É somente nós. Aleluia. É somente nós. Nós não queremos mistura. Cuidado, mocinha, que você pode casar com um samaritano aí dentro da sua igreja, viu? Que vem em nome de crente, batizando como crente, associando como crente, mas se tem o chefe da casa, o chefe da igreja, e ele começa a discernir essas coisas, nada disso. Nada, não queremos nenhum tipo de mistura. Nós viemos para ser um povo separado, zeloso e de boas obras. Não queremos nenhum tipo de mistura. Somente nós edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá, inquietava-os no edificar. Por isso nós estamos vendo todo tipo de invenção hoje, entretenimento hoje. O que está acontecendo hoje no mundo é para nossas mãos ficarem debilitadas. É para que nós perdemos força na nossa caminhada. Nós vemos hoje, no mundo que nós estamos vivendo, quantas coisas têm contribuído para nos tornarmos fracos. Olha a entrada da internet, olha a entrada da televisão, olha a entrada dos programas.
Hoje nós vemos criança de 8 anos tendo celular na mão. O pai deveria pagar para ele um curso de administração, de contabilidade, para saber quanto custa R$1. Tudo chamando a atenção. Olha os tipos de brinquedo, entretenimento. Olha como nossos jovens estão dia e noite diante de um computador. Amizade com toda parte do mundo, ocupando tempo com tudo que é do mundo, amigos em todo mundo. Você precisa ser amigo, é de Deus, é dele que nós temos que ser amigos. Esses amigos não estão jejuando lá por você, não. Estão tirando o teu tempo do jejum, o tempo da leitura da palavra, o tempo de ler a Bíblia, o tempo de edificar a casa. A obra está parada na sua vida, porque esses samaritanos têm se levantado. Ou não é verdade isso? Pergunta para esses adolescentes, misturados com esse tipo de coisa, quantas mensagens leem por mês? Vê se você entra no quarto, onde tem um computador, e vê o seu filho lá, lendo uma mensagem, lendo a Bíblia, ou de joelho no chão. Esse é o samaritano, está fazendo esta obra parar. Por isso casamentos errados, uniões erradas, lares que não dão certo, porque não começou no altar, começou lá num quarto, através de um computador. Mas Deus tem que mudar esse quadro, Deus tem que mudar essas coisas, Deus tem que nos levantar para edificar esta casa para Ele. E não cabe só o pastor, não. Cabe o chefe de família, cabe a mãe, cabe o pai, cabe o irmão mais velho. Dar exemplo para que essas coisas venham para o seu devido lugar. Porque quando nós dizemos assim, não dou conta de meus filhos de 10, 12 anos, eu tenho dó. Porque um pai que ainda não deu conta, com o joelho no chão. Com o joelho no chão muda as coisas sim. Com o joelho no chão muda sim. Um pai que tem interesse pela sua família, ele dará jeito nela sim. Por quê? Porque não dá por entregue. Quando aquela velha anciã estava lá com seu filho com doença venérea, lá na cama, dizendo, estou morrendo, estou indo, tudo escuro, eu estou indo. Mãe, aquela velha negra de cor, ela pôs o joelho no chão, e ela começou a orar, e ela começou a buscar. Naquela mesma noite havia um avião carregando o profeta de Deus de um lugar para o outro, e a oração daquela velha fez aquele avião dar volta, e teve que baixar na sua cidade, teve que descer ali. Ela não entregou seu filho para o diabo, ela entregou seus filhos na mão de um profeta. O avião teve que baixar na sua cidade. O que é isso? Um povo que não desiste, um povo que não se entrega, um povo que não pede água para o diabo, mas um povo que permanece fiel à promessa de Deus. Ama a palavra, ama a verdade, permanece fiel à palavra. Deus faz isso por nós. Uma Morana disse, quando eu vi aquela mulher orar pelo seu filho, o seu cabelo arrepiava ali, como um tupete, ali no seu pescoço. Eu disse, não tinha como Deus não ouvir mais aquela oração. Ela moveu os céus inteiros. E quem é esse Deus? É o meu e o seu Deus. Isso não é o Deus da Assembleia de Deus, não é o Deus da Batista, que não dá conta de tirar nem as modas de dentro da igreja, mas esse é o nosso Deus, que muda, que transforma, que é poderoso para mudar a vida das pessoas. Irmão, o nosso profeta destroçou a Babilônia. A Bíblia diz, caiu por quê? Porque houve um profeta que proferiu a palavra contra a Babilônia.
caiu sim. Ele mostrou quem é a Babilônia. Rebentou as paredes, rebentou as correntes. E eu estava lá dentro, mas eu saí. Você saiu para construir uma casa para o seu Deus agora. Até quando nós vamos permitir que o nosso profeta fique na sexta dimensão? Porque eles estão dependendo de nós. Até quando? Até o momento que essa igreja decidir que chegou a hora. Chegou a hora de tomar posse dos seus direitos, de viver pela palavra de Deus. Porque a promessa, não foi eu que fiz a promessa, Deus fez a promessa por nós. Caiu sim a Babilônia, destroçou a Babilônia. Você sabe que o diabo não tinha nome, o diabo só tinha apelido? Mas quando veio esse profeta, até o nome do diabo ele revelou. Ele mostrou o nome do diabo. E onde ele mora. Qual é o seu hobby preferido. O profeta mostrou tudo quem é o diabo. Como é que ele faz peregrinação pelo mundo afora. Montado em lombo de jumento, como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Não, com tapetes dourados caindo na frente do avião, e todo esse tipo de coisa. Quem é que derrubou essas coisas? Sendo que os denominacionais já foram lá, beijaram os seus pés, deram mão de companheirismo, mas o profeta Elias veio, como veio para Acabe, para Jezabel, rebentou o seu reino. Aleluia! Tirou você lá de dentro, porque o espírito do profeta é o mesmo de Cristo. Tirando para fora. Quando Jesus deixou a região dos perdidos, o diabo estava lá, dando volta de um lado para outro. E ele podia passar nos corredores do paraíso e dizer: aqui está preso Abraão, Sara, Jacó, aqui está preso fulano tal, com toda aquela chave, segurando todo mundo lá. Jesus estava lá em cima dizendo: espera um pouquinho, espera um pouquinho, deixa eu sair dessa cruz aqui que você vai ver, Satanás. Deixa eu sair dessa cruz que você vai ver o que vai acontecer. Enquanto o mundo religioso estava olhando para aquele corpo magro, todo cortado, ferido, ensanguentado na cruz, o seu espírito desceu lá embaixo. Aleluia. E começou na porta certa. Ele não foi na porta onde estava encarcerado Acabe, Jezabel, não. Ele foi lá na porta onde estava Abraão, bateu na porta, disse: aqui. Ele sabia onde estavam os seus filhos, os seus eleitos. Ele foi te buscar onde você estava. Ele te tirou de lá. Ele te tirou. Ele tirou você de lá. Trouxe você para a palavra. Trouxe você. Aleluia. Ele trouxe você. E o profeta chega a dizer que Abraão olhou pelo buraco da fechadura, bem no buraco da fechadura, e quando viu Jesus, disse: Sara, valeu a pena, Sara, ó, peregrinamos na terra, ó, quantos anos, Sara, olha ele, aquele que nós aguardávamos, é ele. E hoje o povo está encarcerado, almas encarceradas, estão hoje presos e não sabe que ele está caminhando aqui, tirando um por um, batendo na porta do eleito e tirando para fora. Não é verdade? Aleluia. Diz aqui, ó, que o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrar o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, o rei da Pérsia. Sabe quantos anos a igreja ficou parada? 16 anos. Parou de construir, não orava mais. É comum você ver as pessoas dizendo: nós éramos tão espirituais. Quando nós viemos para a mensagem, oh, graça, que coisa maravilhosa. Pararam? Tempo maravilhoso é agora. Não é lá.
A Bíblia diz que com sabedoria ninguém diz que o tempo passado é melhor do que o presente, porque esse é o tempo melhor que nós estamos vivendo. Mas esse tipo de coisa debilitou a igreja por 16 anos. Isso está no capítulo 4. No capítulo 5, nós encontramos que homens que viam o estado da igreja, pregadores que viam o estado da igreja, como ela estava morrendo, desanimada, Deus começa a levantar uma aqui, outra ali, e começa a sacudir a árvore, começa a trazer de volta o sacudimento para a igreja, mostrando o que ela é. Estavam parados, então apareceu Ageu e Zacarias, exorta os judeus a continuar a construção do templo. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profetas, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, eles profetizaram. Agora, o que eles fizeram? Você quer ver? Me dê apenas um tempinho aqui. Esses profetas menores é tão pequeno que até para você achar ele na Bíblia é difícil. Mas falar coisas tão profundas que eu vou dizer para vocês, se nós pegar o que eles falaram, é suficiente. Ó, quem foi que apareceu lá para sacudir a igreja? Olha quem foi que Deus enviou lá, uma igreja que não orava mais, não trabalhava mais, não tinha mais ânimo para cantar, não tinha ânimo para vir à igreja. Tudo era motivo para... Estava tudo desanimado. Já tinha saído da Babilônia. Já tinha deixado a Babilônia. Como nós saímos da Babilônia. Mas encostamos as nossas ferramentas. Deus então levanta um homem e começa a falar, a profetizar. No ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: lá em Esdras, eles apareceram. E aqui está dizendo o que foi que eles fizeram para levar o povo a um reconhecimento de continuar o trabalho. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Jesus vai demorar, tem muita coisa para acontecer ainda. Ficam presos e não sabem o que Jesus está fazendo agora. Estão ocupados com outras coisas e esquecem o que Jesus está fazendo agora. Ageu disse: vocês acham? Não é tempo ainda de edificar a casa. Por isso a mensagem, sinal, estatura, vai ficando num canto ali. Nós precisamos dar uma pintada nessa casa mais uma vez. Tirar as teias de aranhas que vieram ao longo dos anos. As atitudes que nós adquirimos ao longo desses anos que nós viemos na mensagem. Deixarmos de ser seguidor de um profeta. E deixar agora que essa mensagem esteja expressada em cada um de nós. Vir para um tempo de reconhecimento. Ageu encontrou um povo de braços cruzados, dizendo: não, irmão, não se preocupe, eu sou eleito mesmo. O eleito vai mesmo, vai. Mas qual é a atitude do eleito? Qual é a preocupação do eleito? Andar certo com Deus, ter os seus compromissos baseados na palavra, ter os seus negócios limpos diante de Deus. Eles não estão esperando se limpar lá do outro lado, é aqui mesmo que eles se limpam e vivem uma vida correta para com Deus. Ageu encontrou um povo de braços cruzados, dizendo: não é tempo ainda. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas, e essa casa há de ficar deserta? Sabe, irmão, nossas casas estão bem preparadas. Eu dizia agora esses dias na igreja de um amigo, pastor Couto, eu disse: olha, faça um inventário na sua casa e veja só o que você deixou num canto que não serve para nada. Vestidos velhos, sapatos velhos,
liquidificador velho, geladeira velha, e vende dele de oferta na igreja para você ver o que isso vai fazer. Nós estamos acumulando, nossas casas têm servido de acúmulo, porque as bênçãos de Deus materialmente têm sido grandes demais, que nós não temos tido lugar para guardar aquilo que Deus tem dado para nós. Mas o moço rico estava nessa condição, ele estava tão rico, tão abastado, que não tinha lugar para Jesus na vida dele. Mas eu digo nesta noite, vamos fazer uma faxina na nossa casa, vamos dar uma olhada na casa natural, e vamos encontrar o que não presta ali dentro, e vamos colocar aquilo para fora, e dar lugar a alguma coisa boa. Não é assim? Ó, mulher, temos que comprar uma geladeira. Onde é que eu vou pôr essa geladeira? Não, põe na rua, os catadores levam embora. Só entra uma coisa boa quando você tira uma ruim. Na vida é a mesma coisa, vomita o que não presta, e deixa Deus tomar conta da sua vida, deixa Deus fazer a diferença na sua vida. Por isso não cabe, irmão. Nós vem num culto hoje, daqui um dia ou à tarde não sabemos o que o pregador pregou mais, nós não conseguimos lugar para pôr mais nada. Se nós não esvaziar aquelas coisas antigas para dar lugar a uma coisa nova, nós não vamos conseguir guardar mais, porque nós viemos cheio. Esse hino não gosto, esse pregador não me agrada. Se fosse eu, essa igreja não estaria desta maneira. Eu não gosto desse diácono, eu não gosto desse tipo de música, eu não gosto desse tipo de pregação, eu não gosto. Claro que não gosta, está cheio daquilo que não deveria estar. Mas quando você tem necessidade, é como aquele mendigo que vem na sua porta: você não tem um pãozinho para me dar? Estou com fome. Aí você pega um pão, coloca ali uma mortadela dentro, você põe alguma coisa, ele sai comendo gostoso, porque é um estômago vazio, desejoso de uma comida. Mas nós viemos da igreja vomitando a comida da semana passada, estamos cheios demais. Eu lembro de um irmão meu que gostava tanto de banana maçã, que ele não conseguia ver um cacho de banana, ele tinha que comer até ficar estufado. O que ele fazia? Comia, ia lá, punhava o dedo na boca, vomitava para desocupar o lugar, e vinha e comia mais banana. Nós temos que esvaziar o lugar e deixar que Deus tenha lugar para entrar em nossas vidas. Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Semeai muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saco furado. Aí, pastor não tem mais diácono na igreja, porque todo mundo trabalha demais. O homem aposenta, mas continua trabalhando. Ele tem que ganhar mais, porque não é suficiente a aposentadoria. Tem que trabalhar mais. O pastor precisa de diácono, não tem. Precisa de administrador, não tem, porque todos estão ocupados demais, trabalhando demasiado. Aí o culto é longo, a pregação não é boa, você dorme no banco. Por quê? Você não aguenta mais, é o tempo que nós estamos vivendo. Que foi o que Faraó disse para os seus encarregados capatazes: aumente os tijolos para esse povo. Eles estão tendo muito tempo para orar, estão tendo muito tempo para buscar Deus, glorificar Deus. Aumenta tijolo, não dá palha não, eles vão ter que buscar palha, eles vão ter que fazer tijolo. Termina com o tempo deles, porque se você der tempo para eles, eles vão buscar esse Deus, e não vai dar nada certo para nós. E o diabo disse: dê trabalho para ele, dê internet para ele, dê supermercado para ele, dê shopping center para ele, dê carro novo para ele, dê celular para ele, dê mais trabalho para ele, aumente o salário dele se ele trabalhar mais 6 horas por dia.
E o homem está lá assim, é mesmo, é Deus que está me dando, é Deus que está me abençoando, Deus está me ajudando. É nada, é o diabo ocupando o seu tempo, tirando o seu tempo para Deus. É assim, é o diabo tirando o seu tempo para Deus. Ninguém contenta com o salário. Aí, você está bem, irmã. Aí lá vem a sua filha, um filho fora do matrimônio, joga na casa dos avós para cuidar. Aí você cuida daquele, vem mais o outro, joga mais um filho para você cuidar. E mais um filho para você cuidar. O avô não foi feito para criar neto. Ele já criou seus filhos. O avô tem que orar pelos seus netos. Mas o diabo vem e enche a casa do avô de netos bastardos. Para quê? Para tirar o momento de oração, momento de comunhão com Deus, momento de adoração a Deus. E o diabo aumentando as cargas. É isso que a Ageu está dizendo. Que nós estamos passando hoje. Que nós estamos passando hoje. Não é o que nós estamos passando hoje? Se nós consultássemos vocês pais, o que vocês passam em casa, e a luta que vocês têm, mas sabe o que é isso? O resultado da bênção. É porque Deus encheu nossos pátios de carro novo, nossa porta da igreja não cabe mais tantos carros que Deus tem dado para nós. É uma bênção, mas se não souber aproveitar essa bênção, nós vamos ficar igual o moço rico. A própria bênção vai te destruir depois. Que foi o que o salmista disse: quando eu era pobre, vocês me adoravam. Vocês tinham tempo para mim, mas enriqueceu, vocês esqueceram de mim. Acabando o nosso tempo. Quando tinha uma bicicleta, oh Deus, levar minha família na igreja. Me abençoa, Senhor, meu salário. Levar minha família, preciso estar na igreja. Aí Deus vai te dar um carro. Um feriadinho qualquer aí, perde ceia, vai para a beira do rio, vai pescar, vai caçar, vai visitar parentes incrédulos, vai nos aniversários de incrédulo, vai em casamento de incrédulo, aí arruma tudo para... Você não pediu, não foi para adorar a Deus? Não foi para vir da igreja? Você não deveria fazer isso com aquele que fez por você, sem você merecer. Deveria ser grato a Deus. Você não... Aleluia. É a condição. O pastor não pode marcar um culto que tem um feriado na segunda-feira, que a metade da igreja está passeando. Como se o rapto fosse demorar 100 anos. Como se essa vida fosse durar mais 100 anos. Não, temos que aproveitar a vida. Que é aproveitar a vida? Nada. Nós temos que aproveitar é a presença de Deus. Nós temos que aproveitar é a palavra. Esse é o lugar para estar. É na casa de Deus. Essa é a condição que está fazendo a igreja parar. Recebe salário num saco furado. Cartão de crédito. Cada um que liga oferece um cartão, você pega. Né? Cartão de crédito, conta bancária, como é que é cheque especial e tal. Então, agora nós temos nome, não podemos gastar, saco furado. Tem tudo isso, mas saco furado. Aí a oferta da igreja é desse tamanhozinho, porque não tem condição. Só que quando você vem no altar, Senhor, me ajuda a pagar meu cartão de crédito, me ajuda a saldar minhas dívidas. Saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor.
Olha que tempo nós estamos vivendo. Não é tempo de parar, não. É dar um pontapé e dizer, vou começar de novo agora. Vamos pegar essa tapera velha e vamos destelhar ela e vamos fazer tudo de novo. Vamos começar tudo de novo agora. A obra tem que recomeçar mais uma vez. Aleluia. A obra tem que recomeçar mais uma vez. Amém. É verdade? No capítulo 6, versículo 13 de Esdras, terminaram o templo. Então, disse assim: e os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme ao mandato do Deus de Israel, e conforme ao mandato de Ciro e de Dário, e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se esta casa no dia terceiro do mês de Adar, que era o 6º ano do reinado do rei Dario. E os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o resto dos filhos do cativeiro, fizeram a consagração desta casa de Deus com alegria. Quando? Depois de vencer todas essas adversidades, para a reconstrução desse templo, para a construção desta casa, onde Deus iria habitar. E assim a igreja tem passado também pelos mesmos caminhos. Babilônia natural, Babilônia espiritual. A Babilônia já foi rompida, nós já saímos para fora, mas até quando nós vamos ficar aqui na terra? Até quando nós vamos permanecer aqui? O mundo está bom para você? Está satisfeito com o mundo que você está vivendo? Deus tem misericórdia de nós. Olhe para o Rio de Janeiro, olha o que está acontecendo aos nossos vizinhos ali. Olhe em São Paulo, olhe nessa grande Belo Horizonte, o que é que está acontecendo? Isso é o reino de Satanás. Nós temos que ir para o reino de Deus, nós temos que ir para o milênio, nós temos que ir para a eternidade, e Deus está dependendo de nós. Vamos ficar em pé. Aleluia. Amém? Amém? Eu não vou ler, mas depois de tudo, irmão, a casa pronta, edificada, sabe o que descobriram? Descobriu-se o pecado que havia no povo que estava reunido ali. No capítulo 10, ou no capítulo 9, nós encontramos casamentos errados, até dos sacerdotes. Depois que saíram da Babilônia, casamentos errados. No capítulo 10, nós encontramos quando eles fizeram um concerto. E esse concerto não foi um tapinha nas costas, não. Se vocês lerem lá, como eles consertaram com Deus, para que a glória pudesse voltar, famílias tiveram que se separarem. Houve choro, desespero, angústia. Mas essa é a forma de Deus trabalhar. Deus não brinca com a sua palavra. O que Ele falou, isto vai acontecer. Então, nesse tempo, meus amados irmãos, nós temos que ser esta casa, onde a glória de Deus possa ser manifestada. Deus abençoe vocês. Obrigado, pastor Vanderlei. Obrigado. Aquele abraço fraternal, muito obrigado pela confiança do vosso pastor. Continue orando por nós, estaremos orando por vocês. É um grande prazer estar nessa maravilhosa igreja. Deus vos abençoe. Obrigado, meu irmão. Faz muito tempo que eu não me sinto ovelha como eu me senti hoje. Esta é o tipo do recado de Deus que não fica uma só pessoa sem entender. Pode ficar sem obedecer, agora sem entender não.
não obedece porque não é porque não entendeu, porque não quer. Porque essa é uma linguagem. As pessoas mais de intelectualidade mais alta e as de intelectualidade mais baixa. Sem mistérios, sem fantasmagoria, sem nada. Mas nem por isso deixa de ser profunda e de profunda importância para as nossas vidas também. Vamos levantar as mãos e vamos fazer a oração que o nosso coração derretido, compungido, você está com o coração amolecido pela mensagem, demonstre isso em palavras para o seu Deus. Esta mensagem amoleceu a pedra do coração, então abra a boca e agradeça a Deus. Isto, não fica de boca fechada, solta a voz, solta. Vamos fazer a cidade ouvir. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado pela palavra falada. A palavra falada é a semente que germina. A palavra falada é a semente original. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, ó Pai, que cuidas da tua família, ó Deus. Cuida dos teus, cuidas dos necessitados, cuidas dos convertidos. Ó Jesus, obrigado, Pai. Hoje nós nos sentimos como uma família assentada ao redor da mesa, e o patriarca aconselhando, e o patriarca orientando, e o patriarca corrigindo, e o patriarca consolando, o patriarca fazendo a ferida, o patriarca aplicando o azeite na ferida. Oh, que maravilha! Oh, que maravilha, Pai! Obrigado pelo Senhor dar esse recado ao meu povo. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas negligências, perdoa as nossas omissões, perdoa, Senhor, aquilo que fizemos e que não foi correto. Aleluia, glória a Deus. Eu sinto que cresci, eu sinto que adquiri mais alguns centímetros na estatura do varão perfeito. Eu creio que todos aqui dizem a mesma coisa. Continua falando aos nossos corações. Despede-nos em paz, e que isto seja digerido até que nós extraiamos toda a propriedade espiritual deste bolo, deste asmos da sinceridade. Glória a Ti pelo pão, glória a Ti pelo pão, glória a Ti pelo asmos, glória a Ti pelo pão da vida, glória a Ti por Jesus. Ó Deus soberano e eterno, que deste o Teu Filho para ser comido, repartido para os filhos. Ó maná da panela dourada, ó maná que não desvanece, ó maná que não apodrece, dá-nos sempre da Tua palavra, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Gostaria de pedir a vocês que ficassem com os olhos fechados em reverência
todos, indistintamente. Eu sinto no meu coração de fazer uma chamada de altar, fazer um apelo. Nós não somos muito afeitos a apelos insistentes, emocionados ou emocionais, para convencer as pessoas, porque o que convence, na verdade, é o Espírito, é a palavra que penetra no coração enquanto o homem de Deus prega. Então eu gostaria de convidar as pessoas que se sentiram assim, estão se sentindo assim. Durante esta mensagem você viu que Deus está aqui. Durante a mensagem você constatou que Deus está aqui e sentiu o chamado para servir a Deus aqui. E consequentemente ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o verdadeiro nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há alguém aqui que gostaria de vir à frente? Há alguma pessoa aqui dentro, quem sabe uma só ou mais, que durante a mensagem você foi chamado por Deus para servir? Pode vir. Enquanto nós oramos por você, te ajudando a romper as barreiras dos sentimentos, da vergonha, da timidez. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu neste instante, presto bastante atenção, eu estou chamando pessoas que ainda não foram batizadas e que querem ser batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é? Irmã, olhe para mim. A senhora está vindo porque a senhora quer vir ou porque alguém está trazendo a senhora aqui? A senhora quer, então venha. A pessoa só deve vir ao altar através de um chamado, de um apelo, de uma chamada de altar, se Deus tiver tocado no seu coração. Não aceite ninguém te carregar para cá. Tem que ser por sua própria convicção pessoal. Não é, vai lá, João, que Jesus é bom. Vai lá, João, porque Jesus vai fazer isso por você. É você que tem que ver isso. Você que tem que constatar isso. Não é verdade? Tem mais alguém que gostaria de acompanhar esta irmã aqui? Nós te ajudamos esperando. Dando tempo, nós estamos te ajudando. Pode vir. Parece-me que vem mais duas pessoas. É um momento muito importante para a sua vida. É um momento quando você deixa uma região, deixa uma dimensão, rompe com aquilo tudo. É um momento de muita luta, de muita dificuldade. Eu entendo isso. Por isso, nós abrimos este espaço depois da mensagem para as pessoas. É quando nós dizemos que a pessoa descobriu, ficou sabendo através da palavra pregada que era um filho de Deus, mas que não estava se portando como tal. Eu sempre disse e vou repetir, é um conceito pessoal, é uma fé pessoal minha. Embora eu creia que isto é uma verdade eterna. Não há nenhum homem perdido no mundo, não há nenhuma mulher perdida no mundo, porque a palavra de Deus disse que Deus deu o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, João 3,17, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E João 3,16, como é que é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o 17 mostra que ele morreu por todos. Ele salvou a todos. Agora o homem não vai para o inferno porque não é salvo.
Ele vai para o inferno porque ele rejeita o que foi dado a ele. Então, quando você é chamado aqui da frente, nós chamamos aqueles que descobriram que já era salvo e que estava vivendo como condenado, sob julgo de Satanás. Vícios, maneira de viver, costumes, conceitos, ideias prefixadas, religiões arraigadas, religiões velhas, improdutivas, estéreis, que estavam apenas no intelecto da pessoa, só um espírito religioso. Isso também sai para a pessoa entender, como o pregador pregou, que a vida cristã é uma vida hiperativa em termos de servir a Deus. É constante, é latente. Amém? A senhora, olhe para mim. A senhora entendeu isso? Que Jesus te ama e a senhora é uma filha de Deus e que tem que viver servindo a Deus. Você veio aqui por causa de enfermidade. Senhora, olhe para mim, foi? Só está doente? Não, só veio aqui por causa de Jesus. E aí a senhora venceu aqui. Esta é a base principal. Agora, a senhora está disposta, ele tocou no seu coração para a senhora vir. A senhora está disposta a viver como uma cristã? Olhe para aquelas mulheres ali. Olha como é que elas se vestem. Todas estas. A senhora está disposta a viver como elas? Está? A renunciar a todos os costumes do mundo para que Deus tome conta do seu coração, não é? O senhor já é batizado, me parece. Tá bom, fica aí, viu? O senhor não entendeu, mas pode ficar aí. O senhor veio pela primeira vez, não é? O senhor ainda não foi batizado. Como é que é o seu nome? Darcy. O senhor entendeu que Jesus está te chamando para ser um cristão? O senhor tem esse desejo? Está cansado de viver lá no mundo? Então aqui é o lugar certo para o senhor fazer isso. Eu vou pedir vocês para sentar, as crianças dar o lugar. Sentem-se ali que o pastor José vai ajudar vocês, viu? Quando o culto terminar, ele vai falar com vocês 5 minutos para ajudar vocês nos primeiros passos da vida cristã. Irmã Leia, vem aqui à frente. Nós vamos orar pela senhora, que a senhora manifestou o desejo de que nós impuséssemos as mãos, porque seu filho está com uma provável deformação, ou pelo menos não está crescendo o suficiente. Espere, o senhor quer que a gente ore pelo senhor também? Quer? Então fica aqui. Vamos orar. Pai, cumprindo o desejo do coração desta mulher, eu imponho as minhas mãos sobre a sua cabeça. Ela está pedindo, Senhor, que o Senhor dê crescimento normal para o seu filho, que ele seja robusto e sadio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Creia e será feito segundo a sua fé. Rogo-te por este homem também. O Senhor sabe qual é o desejo, o que ele, e a necessidade. Abençoe sua vida, Pai. Não o despeça vazio, porque o Senhor não faz isso. Em nome de Jesus. Amém. Coloca a sua mão no local enfermo, se você puder. Se for representar uma outra pessoa, você suspenda a mão direita. Se estiver doendo a cabeça, se for um local íntimo, você apenas suspenda a mão ou põe a mão no peito. Amém? E eu vou fazer uma oração coletiva aqui. Você vai receber o que você tem necessidade. Amém? Às vezes, Deus não te dá o que você quer. Deus te dá o que você precisa. E você tem que encontrar este equilíbrio. Deus te dá o que você precisa. Não dá o que você, às vezes, o que você quer. Amém? Então, ponha diante de Deus o que você precisa. Pai, eu ergo a minha mão de ministro de Deus por estas pessoas, Senhor. Olha quantas mãos, ó Deus. Algumas representando parentes, amigos, empresas, trabalhos. Ó Pai, mãe, filhos, netos e a si próprio, ó Deus. Pai, lembra-te de abençoar o teu povo, como tu sempre fizestes na história. Nós estamos sacando-te da história e trazendo o Senhor agora
para o presente, ó Pai, trazemos junto com a nossa oração a eficácia da palavra falada, da promessa de Deus. Cura, Deus curador, liberta, Deus libertador, socorre, Deus socorredor, consola, Deus consolador, em nome de Jesus Cristo. Amém, Deus vivo, amém. Digam assim seja. Quando você diz assim seja, você admitiu a bênção, você admitiu a visita de Deus. Olha, Deus abençoe a todos vocês. Já avisei que no próximo domingo eu não vou estar. Na verdade, vocês já aprenderam que a presença do homem é insignificante. O importante é que o Senhor Jesus esteja, e Ele estará aqui com vocês. Que a graça do Senhor vos abençoe e vos conserve sempre debaixo da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Ore pelo pastor Raimundo e sua igreja. Nós tivemos a igreja de Campo Grande em conexão pela internet. Mandamos a nossa saudação ao pastor Samuel e todos os irmãos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E também centenas de pessoas através da internet estiveram conosco e estão nesta manhã.